Ok, aqui dando continuidade ao nosso curso de mineração de dados, a gente se depara aqui com os desafios motivacionais que temos para a gente começar a investigar grandes volumes de dados, grandes massas de dados. A gente precisa, né, aqui vivendo nesse mundo atual globalizado, um mundo todo conectado, um mundo com dispositivos móveis, Smart TV, Smart Watch, Smart House, Smart Car, tudo agora é smart, tudo agora é inteligente. E dentro desse universo onde os dados reinam, né, os dados estão dizendo até hoje em dia que são o novo petróleo. Petróleo antes era um dos bens, né, das commodities mais valiosas que existiam. Agora a gente está vendo, já estudando, já tentando identificar e considerando os dados como se fosse uma commodity. Veja que interessante. Então os dados são o novo petróleo, é tipo ouro. Pode ter certeza que se você usar boas técnicas, se você conseguir entender bem a sua base de dados e usar um modelo devido de maneira adequada, você vai conseguir extrair coisas para maximizar tudo à sua volta, para otimizar seus processos, para ser mais lucrativo, para economizar dinheiro, tempo, recursos financeiros, recursos naturais e, enfim, toda a problemática do seu modelo de negócio pode ser solucionada a partir de uma análise criteriosa dos dados que você tem à sua disposição. Então, os desafios motivacionais dentro da complexidade do data mining são os seguintes. A gente tem uma escalabilidade, que é o quê? Precisamos analisar os dados de um modo tal a que eles funcionem em pequenos conjuntos de informações, pequenos conjuntos de dados, e também esse tipo de análise ou esse tipo de encontro de processamento venha a ser útil em volumes maiores, em informações maiores, e também a gente não se preocupe, né? Se uma análise ela é custosa para esse tamanho de análise de dados aqui, ó, para esse volume, ela tem que ser praticamente a mesma que para um volume grande aqui de dados, mas a gente sabe que não é bem assim. A escalabilidade ela é diferenciada, né? Se a gente tem um volume de dados menor em detrimento a um maior, as análises nesse volume de dados menor, elas são mais fáceis, são mais compactas e são mais simplificadas. Mas agora, com o advento dos grandes volumes de dados, a gente precisa estudar a respeito de escalabilidade. Precisamos entender melhor como expandir análises em dados ainda maiores, sem gastar muitos recursos computacionais e sem também viabilizar esse tipo de análise e estudo. Tudo ok? Então, veja só, além da escalabilidade, além da massa volumosa de dados, a gente tem também a alta dimensionalidade. O que é isso? Dados de alta dimensão. São muitas informações coletadas ao mesmo tempo, coletadas por segundo. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela que tem linhas, vamos dizer assim, e eu tenho colunas. Aqui são as colunas. Para cada uma das linhas, a gente gosta de associar a medidas temporais, a medidas com relação ao tempo. Então, a gente vai ter aqui T1 até, isso aqui é T1 até Tn. Já para as nossas colunas C1, C2, C3, aqui até Cn, a gente gosta de associar as dimensões dos nossos dados. Ou seja, são propriedades de dados que a gente coloca nas colunas, são informações com relação a uma determinada medida no tempo. Então, se passa um intervalo de tempo, eu posso coletar cada uma dessas informações a cada intervalo de tempo novo. Então, quanto maior o número de colunas, maior é a dimensão dos dados. Então, alta dimensionalidade são muitas informações, são muitas propriedades, são muitos atributos de um determinado fenômeno sendo coletados em um intervalo de tempo. Então, é isso. Temos que lidar com uma problemática como essa. Eu tenho alguns sistemas de rastreios que coletam mais de 800 colunas de informações, 800 dimensões de dados por minuto. E eu preciso analisar essas informações depois com algum modelo, com alguma ferramenta de inteligência artificial, mineração de dados, antes de tudo, enfim, tudo isso eu preciso analisar. Então, veja a dimensão, 800, para os meus estudos, que são estudos aqui particulares, estudos pessoais, estudos de curiosidades minhas, né? Então, a gente voltando para cá, nós temos que os dados atualmente estão muito complexos e são heterogêneos. Heterogêneos são dados de diversas naturezas. A gente tem dados numéricos, a gente tem dados de fotografia, dados de áudio, nós temos dados de vídeo, muito texto, são muitas
formas agora de a gente ter, né, obter, coletar, armazenar esses dados. E a estrutura dos dados que estão à nossa disposição estão cada vez menos estruturados. Os dados por vir de diversas fontes distintas, né, como o dado de uma foto, uma imagem é uma coisa, e o dado de uma tabela já é outra informação completamente diferente, que precisa de armazenamento adequado e precisa também de estudo, rastreio, filtro, análise adequada. Então a gente tem uma complexidade devido a essa heterogeneidade que ela é bastante expressiva dentro aí do universo do Big Data. Então nós temos outra problemática, que é as propriedades e distribuições dos atributos dos nossos dados. Essas distribuições, essas características peculiares, complexas, amplas e variadas, elas levam a gente a fazer análises não tradicionais. As análises estatísticas que a gente tinha, assim, os modelos estatísticos, os modelos matemáticos, muitos deles já estão bem estabelecidos, bem validados, com várias aplicações, mas quando a gente entra nessa estrutura de Big Data, nessa complexidade diferenciada, a gente tem que fazer algumas adaptações. Precisamos organizar e precisamos complementar toda a nossa base teórica de matemática e estatística, e também com o auxílio do computador, né, da linguagem de programação, a gente associa tudo isso para tentar fazer o KDD adequado. No vídeo passado, eu expliquei o que é que vem a ser o processo KDD, que é o processo de extração, de descoberta de conhecimentos a partir de uma base de dados. Então, o processo de KDD atual, ele é muito mais complexo do que era o processo de antigamente. Antes, a gente tinha um experimento lá que fazíamos dentro de um laboratório muito bem controlado, e esse experimento ia retornando algumas informações, algumas propriedades de dados, e depois de coletar essas propriedades de dados, a gente fazia a extração da informação, usávamos uma estatística descritiva, depois uma probabilística, fazíamos inferências com base naquele fenômeno, naquele problema, e ficava meio que ali resolvido, né? Ou a gente tinha uma conclusão clara, ou a gente ficava ainda com dúvida com relação à nossa problemática. Porém, hoje em dia, devido a essa heterogeneidade, a toda essa complexidade, esses modelos que a gente usava nesses fenômenos simplificados precisam ser adaptados. E é por isso que surgiu aí o advento da inteligência artificial. A inteligência artificial, com machine learning e deep learning, veio para facilitar a implementação de coisas mais complexas dentro das estruturas de conhecimentos prévios e antigos, né? Conhecimentos já aplicados em áreas pontuais. Então, agora a gente, com inteligência artificial, precisamos conectar todo o nosso conhecimento de matemática e estatística. Esses conhecimentos precisam ser integrados para que a gente gere conhecimentos em machine learning, em deep learning e em ciência e análise de dados em geral. Ciência e análise de dados em geral, a gente vai fazer os nossos estudos, as nossas adaptações, uma vez que a gente se empodera da matemática, da estatística e da programação científica para integrar tudo isso e trazer novas áreas do saber, novos conhecimentos que vão nos ajudar a resolver problemas de Big Data e, consequentemente, responder para a gente o que vem a ser a extração de conhecimentos a partir do processo KDD. Tudo ok? No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos aqui do curso de Introdução à Mineração de Dados. Estou aguardando você no próximo vídeo. Até breve!